Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Sampaio, seu instrutor náutico. A partir de agora, você assistirá esse vídeo introdutório que preparará você, meu aluno, minha aluna, a realizar o treinamento náutico para embarcação e jet ski. Vem comigo. Conhecimentos gerais. A área de navegação. Vamos lá, pessoal. As categorias de amadores, elas são classificadas em três: o arraiz amador, mestre amador e capitão amador. As categorias elas são classificadas de acordo com a área de navegação e não com o tamanho da embarcação. Muitos me perguntam: ah, Sampaio, eu quero tirar uma habilitação para pilotar um caiquezinho, um barquinho que tem lá no fundo do quintal, lá do voo, né? Aí eu respondo que a primeira categoria é para pilotar embarcações de qualquer tamanho dentro dos limites da navegação interior. Essa é a primeira categoria. E um afastamento de até meia milha da costa. O que é a navegação interior? São navegações realizadas em baías, enseadas, rios, lagos, lagoas. Ou seja, são áreas que são consideradas abrigadas, áreas que, se olharmos de cima, nós vamos observar que são áreas que estão entre terras, estão compreendidas entre terras, né? Estão protegidas de ventos, de muita força de correntezas, de maré, né? E a próxima categoria é o mestre amador. Ele faz tudo isso, navega também nas águas interiores, mas é permitido ao mestre amador um afastamento de até 20 milhas da linha da costa, né? E o capitão amador, que é a última categoria de amadores, ele não tem limite para a navegação, tá bom? Ou seja, o que é a linha base? A linha base é quando nós estamos no fundo do mapa do Brasil e olhando para o norte, nós estamos no sul, olhando para o norte, é tudo que está pela costa brasileira ao nosso boreste, ou seja, ao leste do país fica o grande Oceano Atlântico, né? E do outro lado do Oceano Atlântico está o quê? Está a África do Sul, né? Então tudo que está do litoral para o oeste, do litoral brasileiro para o Oceano Atlântico, a gente chama de a costa brasileira. Então nós temos duas navegações que é caracterizada costeira, digamos assim, que é o arraial amador até meia milha da costa e depois o mestre amador que vai até 20 milhas náuticas. Levando em consideração que uma milha náutica é igual a 1.852 metros. Então, meia milha da costa, nós estamos aí falando de 926 metros. Tá? Em alguns lugares, há também uma subdivisão de área de navegação interior 1 e área de navegação interior 2. A área de navegação interior 1 são as baías, os rios, as lagoas, enseadas, são águas abrigadas. E a interior 2 são essas mesmas áreas. Porém, em alguns setores dessas mesmas áreas, o aspecto da superfície do mar se altera sob a influência de determinada força de vento. Mas aí são classificações específicas de determinadas áreas. Cada capitania dos portos, conforme um documento emanado por elas mesmas chamado NPCP, que são as normas e procedimentos para as capitanias dos portos de cada região, de cada estado, os capitães dos portos têm essa competência de determinar quais são as áreas de navegação interior e suas subdivisões em área de navegação interior 1 e 2. Conhecendo as partes da embarcação. Conhecendo a nossa embarcação. Vamos começar pelos bordos, aquilo que a gente chama de lado. O lado direito de uma embarcação chama-se boreste e o lado esquerdo de uma embarcação chama-se bombordo. A partir da linha de centro da embarcação para avante, nós chamamos de corpo de vante.
e da linha de cima da embarcação para ré, chamamos de corpo de ré. A extremidade do corpo de vante chama-se proa e a extremidade do corpo de ré chama-se popa. Aqui também nós temos a quilha da embarcação. A quilha da embarcação é a coluna vertebral, é a parte estrutural mais reforçada do barco e que é a partir da quilha que toda embarcação é construída. A quilha vai de proa até a popa. É também chamada de linha base. Quando essa embarcação está flutuando, da superfície da água até a quilha, a medida da superfície da água até a quilha, a uma medida perpendicular, nós chamamos de calado. Existe o calado leve e o calado carregado. O calado é uma linha, é uma medida perpendicular à quilha da embarcação. Tá? Então, por exemplo, existem embarcações que têm 30 centímetros de calado leve e 40 centímetros de calado carregado. Nós temos aí uma amplitude de 10 centímetros. Chamamos disso aí de uma zona de flutuabilidade. A partir da proa da embarcação, no sentido do ponteiro do relógio, nós temos aqui proa e a 45 graus. Nós temos aqui a bochecha de boreste mais 45 graus. O través de boreste mais 45 graus a aleta de boreste. Aqui nós temos a popa, que nós temos a 180 graus, a aleta de bombordo, través de bombordo e bochecha de bombordo, de maneira que esses espaços estão distantes entre si de 45 em 45 graus. Então nós temos bochecha de boreste a 45 graus, través de boreste a 90 graus, a aleta de boreste a 135 graus, a popa 180, que a gente chama de rumo recíproco. Nós temos aqui a aleta de bombordo a 225 graus, o través de bombordo a 270 graus e também nós temos aqui a bochecha de bombordo a 315 graus e chegando aqui por último, né, nós temos aqui a proa, é o 360 ou 000. Leme e hélice. O leme e a hélice são duas peças fundamentais que dão movimento e trajetória para a embarcação. A hélice gera um movimento de sucção das águas, uma corrente de sucção e a corrente de descarga. Essa corrente de descarga faz com que esta massa seja impulsionada para frente quando a manete está engatada em marcha avante. E quando a manete está engatada em marcha ré, essa corrente de sucção vem da popa e é descarregado para a proa. Aí a embarcação tem um movimento contrário. O leme, consequentemente, vai dar a trajetória a essa embarcação, para boreste, para bombordo ou leme a meio. Nós dizemos que um leme pode ser carregado para boreste ou carregado para bombordo, ou ser mantido no meio. Embarcações com um só motor e uma só hélice, a hélice gira no sentido horário, ou seja, tem um passo direito no sentido do ponteiro do relógio. Quando uma embarcação está com o leme a meio e a hélice está girando no sentido do ponteiro do relógio, essa embarcação está indo adiante, está indo avante. Então agora nós vamos ter conhecimento, tomar conhecimento, quais serão os movimentos da embarcação quando esses dois elementos trabalham conjugadamente. Leme e hélice trabalham sempre conjugados. Eu sempre recomendo para o comandante das embarcações estarem com a mão esquerda no leme e a mão direita apoiada no comando, regulando a aceleração tanto avante quanto a ré, quando for conveniente. Tá? Então vamos lá. Quando uma embarcação está com leme a meio, com marcha avante e em segmento,
embarcações com uma só hélice e passo direito, a embarcação tem tendência a cair sempre para boreste, ou seja, naturalmente, as embarcações têm tendência a cair para boreste quando em segmento, ou seja, quando está desenvolvida, levando em consideração que a menor distância entre dois pontos é uma reta, ponto A ao ponto B. Então, cada comandante tem que ter cuidados com o deslocamento, durante o deslocamento da sua embarcação, para não perder o rumo de referência, né? Então, eu sempre recomendo que durante a movimentação, durante o deslocamento com a embarcação, se estabeleça uma referência de chegada ou uma referência entre a sua chegada. Tá? Então tem que ter cuidado, que essa embarcação ela vai mudando de rumo, ela vai mudando a trajetória. E o comandante tem que fazer essas devidas correções, tá? Senão vai acabar parando em outro destino, né? Em outro lugar. Então vamos lá. Para andar para frente tudo bem, tranquilo. Embarcações não se comporta como um carro, que quando eu viro para boreste, os carros com os 4 pneus de borracha no solo vão acertadamente para aquela trajetória. E para bombordo, igual também. Por quê? Porque não está submetido às variáveis de corrente de ar e de corrente de maré. Então, a partir de agora, nós que vamos comandar a embarcação, nós vamos estar submetidos o tempo todo às correntes de ar e corrente de maré. E diga-se de passagem, o meio pelo qual nós nos movimentamos, ele se mexe, ele se move. Então, a superfície das águas, elas são dinâmicas, elas vão de um lado para o outro. Então, toda a manobra que nós vamos fazer para movimentar e posicionar a nossa embarcação em relação a qualquer obstáculo, ela tem que ser compensada o tempo todo. E já que nós temos que fazer compensações o tempo todo, e principalmente quando estamos trabalhando em lugares restritos, que nós vamos aprender então a fazer manobras utilizando a ré. Tá? Então é aí que vai se estabelecer realmente a qualificação de um bom marinheiro. Capacidade que ele tem de realizar manobras e fazer posicionamento da sua embarcação em relação a obstáculos que estão na sua volta. Por exemplo, trapiche, outra embarcação, uma boia de amarração. Tá? Então vamos lá. Nós vamos aprender então a lidar com a ré. Tá? Será que uma embarcação ela vem assim na boa? Se eu quiser virar para bombordo, é só engatar a manete para avante, engatar a marcha avante e virar tudo para boreste e ela vai numa boa, entrar naquela posição? Será que ela vai para bombordo numa boa, como se fosse um carro, sem sofrer nenhuma variação de posicionamento? É isso mesmo, eu acredito que não. Até porque a superfície pela qual nós nos movimentamos é uma superfície fluida, uma superfície líquida, né? Devido a isso, nós temos que fazer compensações e aproveitamentos de espaço para poder posicionar a proa da embarcação na direção que a gente deseja. Então nós vamos começar a trabalhar com a ré. Como fazer então para que eu, utilizando a ré, ponha a proa da minha embarcação para boreste ou para bombordo? Para que eu possa posicionar a proa da minha embarcação, para que eu possa virar para boreste utilizando a ré, eu vou carregar o meu leme todo para bombordo e engatar a ré. Então, quando eu carregar o meu leme todo para bombordo e engatar a ré, a minha proa da embarcação vai para boreste, fazendo o maior e o melhor aproveitamento de espaço possível. Quando a proa estiver exatamente na direção desejada, na direção que eu pretendo, aí eu vou para avante, tá? Aí eu engato avante e vou para a direção determinada. Se eu quero que a minha embarcação vá para bombordo, o que eu vou fazer? Vou carregar o meu leme todo para boreste e engatar a ré. Então, a proa da minha embarcação, ela vai para bombordo, tá bom? Então, toda vez que eu vou utilizar a ré para poder posicionar a minha embarcação para boreste ou para bombordo, eu vou carregar o leme sempre para o lado contrário daquele que realmente eu desejo, tá bom? Então, fazendo assim, eu realizarei manobras com maior
precisão próximo aos obstáculos. Que tipo de obstáculos são esses? Ou trapistes, né? Outras embarcações, uma boia, aproximação de qualquer coisa no mar. Tá? Então nós temos que fazer manobras, pequenas manobras em lugares restritos e apertados. Utilizaremos sempre a ré e isso tem caído em prova, em forma de texto, assim mesmo. Por exemplo, se eu engato a ré e carrego o meu leme todo para Boreste, para onde que vai a proa da embarcação? Vai para bombordo. É exatamente assim que cai na prova escrita da Marinha do Brasil, ok? O que observar antes de colocar sua embarcação no mar? Antes de se colocar uma embarcação na água, é necessário verificar alguns itens de segurança. Por exemplo, verificar a quantidade de combustível. A regra da quantidade de combustível é a regra do 1/3. Ou seja, se eu sei que eu vou gastar 50 litros de combustível para ir e voltar de um determinado local, eu tenho que acrescentar a essa quantidade 1/3 dessa mesma quantidade. Né? Então, eu tenho que acrescentar, se eu gastar 50 litros, eu calculo 1/3 de 50 e somo aos mesmos 50 litros. Por que essa regra do 1/3? É porque o mar pode mudar a todo instante. O aspecto da superfície do mar, ele muda durante o dia, devido ao aquecimento terrestre. As correntes de ar se intensificam e o aspecto da superfície do mar pode apresentar assim, um aspecto de ondulações, né? Ondas muito mais elevadas, que pode causar assim, uma certa resistência no casco da embarcação e, consequentemente, gastar mais combustível. Outro item importante que tem que ser verificado é as condições mecânicas, verificar o nível do óleo, verificar a água do motor, verificar também o tanque de água doce. Tá? É muito importante a água doce a bordo, para qualquer situação de emergência. Tá? Verificar também os coletes salva-vida. Os coletes salva-vida devem estar na quantidade que está determinada no documento da embarcação. Não esquecer de 10% para criança. A quantidade de 10% dos coletes de qualquer embarcação, determinar esses 10% para colete infantil. Tá? Verificar também a elétrica, verificar a eletrônica, verificar a sonda, verificar GPS, virar o motor, testar o motor fora d'água antes de se colocar na água, para verificar se o motor está funcionando perfeitamente, verificar as baterias, verificar também o nível de estanqueidade da embarcação, não esquecer de fechar a bueira. Muitas embarcações naufragam devido a esse item tão simples, mas tão importante quanto a bueira também. Não esquecer de fazer o aviso de saída. Todas as marinas estão determinadas pela Marinha do Brasil a realizar o registro do aviso de saída. Nada mais é do que o plano de navegação dessas embarcações. Não exceder a capacidade de passageiro, não ingerir bebida alcoólica, navegar nas áreas conhecidas pelo comandante. Se a sua habilitação é para navegação interior, procurar estar navegando dentro da área de navegação pela qual a sua habilitação lhe permite. Tá? Verificar também a previsão meteorológica. Se houver alguma previsão de alteração brusca da meteorologia, regressar um pouco mais cedo vai fazer muito bem, vai trazer um pouco mais de conforto para a sua família. Não esquecer também de verificar boia circular, a âncora, aquilo que a gente chama também de ferro, a quantidade mínima de amarra nos ferros são de 20 metros. Tá? Não esquecer desses itens que são muito importantes para a segurança da sua embarcação. Carregar consigo também um meio de comunicação, ou um telefone celular, um rádio VHF, ter o contato da sua marina, avisar a sua família, a sua localização, os lugares onde você irá visitar. E com isso, minha comandante tem assim
uma boa viagem. Regras de manobras no mar. Agora vamos estudar um pouco do RIPEAN, Regulamento Internacional para Evitar Abarroamento no Mar, chamado RIPEAN 72. É um conjunto de 38 regras. Aqui vamos observar apenas algumas, as que mais nos interessam e que têm maior relevância para a movimentação da nossa embarcação durante o nosso treinamento. Vamos lá, vem comigo. Quando duas embarcações estão em situação de roda-roda, nessa situação aqui que vocês estão acabando de ver aqui na imagem, as duas embarcações têm que guinar para Boreste. Tá? Em situações de roda-roda, as duas embarcações têm que guinar para Boreste, assim como está indicando a figura ao lado. Em situações de rumos cruzados, quem vem por Boreste tem preferência, ou seja, quem vem pelo lado direito. Em situações de rumos cruzados, quem vem por Boreste tem a devida preferência. Se você vê uma embarcação vindo pelo seu Boreste, você deverá dar preferência para essa embarcação. Fazendo como? Não precisa parar no meio do mar, só ir guiando, né, com previsibilidade para Boreste e passar logo pela sua popa, né? Passando pela sua popa. Assim as embarcações estarão seguras. Em manobras de ultrapassagem, diz o RIPEAN 72 que a embarcação que for alcançar, que for ultrapassar, tem que fazê-la ou por Boreste ou por bambordo, sem atrapalhar a manobra do comandante que vai à frente. Ou seja, tem que passar logo à sua frente, não se atravessar pelo seu caminho. Não pode atrapalhar a manobra do comandante que vai à frente. Claro que tem que indicar através de sinais de apito que vocês já vão saber na apostila. Quando duas embarcações, uma está subindo um rio e outra está descendo, diz o RIPEAN 72 que quem sobe mantém-se mais à margem de Boreste e quem desce mantém-se no centro do rio. A preferência é da embarcação que está descendo o rio. Por quê? Porque está com pouca corrente passando no solene. A embarcação que sobe tem a vantagem de ter a corrente de água passando no seu leme. Sendo assim, tem a maior possibilidade de realizar as manobras de desvios. Quanto à regra de preferência entre categoria de embarcações, a embarcação à vela terá sempre a preferência, independente do bordo por onde ela venha. A embarcação à vela tem sempre a preferência. O que a embarcação a motor tem que fazer? Desviar. Ou seja, a embarcação a motor é a manobradora e a embarcação à vela é a preferenciada. Se, por um acaso, a embarcação à vela não estiver utilizando os panos para navegar e estiver com o motor auxiliar, então entra na regra comum entre embarcações motorizadas. Embarcações de pesca que estiverem arrastando têm preferência em relação à embarcação à vela e embarcação a motor. Porém, se a embarcação de pesca não estiver com petrechos de arrasto, cai na vala comum. Vai se equiparar às mesmas regras de embarcações motorizadas. Embarcações com capacidade de manobra restrita têm preferência em relação à embarcação de pesca que estiver arrastando, a embarcação à vela que estiver com os panos e também em relação à embarcação a motor. Quais são essas embarcações com capacidade de manobra restrita? As embarcações que estão se movimentando na área de evolução dos portos, as embarcações mercantes carregadas de contêineres, tem o seu calado aumentado devido ao grande peso, ao grande calado, né? Também aquelas embarcações
que extraem minerais, estão fazendo alguma extração de areia, fazendo preenchimento de praia. Então, todas essas são embarcações que estão com a sua capacidade de manobra restrita. As demais embarcações deverão dar sempre preferência. Quais embarcações? Embarcações de pesca que estiver arrastando, a vela que estiver também navegando com vela, as embarcações também motorizadas devem dar preferência a embarcações com capacidade de manobra restrita. As embarcações sem governo terão prioridade sempre. Como saberemos? Através de sinais, de luzes, né, de marcas de luzes pelo rádio, né, através de sinais de apito também. Então, embarcações sem governo sempre terão prioridade sobre as demais embarcações. Terão prioridade em relação a quê? Manobra restrita, embarcação engajada na pesca, embarcação a vela, embarcação a motor. Atracação e desatracação. O que é atracar? Atracar é aproximar-se com a embarcação ao cais, a um trapiche ou a uma outra embarcação. A atracação deve ser planejada. Primeiramente, nós temos que saber qual a direção do vento, para que nós possamos determinar qual o sotavento, o lugar pelo qual o vento sai no local de referência de atracação. A embarcação deve se aproximar a 45 graus, com o menor segmento de máquina possível, o suficiente para vencer as correntes. As defensas devem ser colocadas para evitar avaria no cacho da embarcação. Os cabos que devem ser utilizados chamam-se espias. Basicamente, utilizamos os lançantes de proa e lançante de popa. Se necessário, utilizaremos também os springs e travesses. Vejamos o exemplo. A aproximação deve ser feita com baixo segmento a 45 graus, com as defensas instaladas. Aproxima-se primeiro a bochecha da embarcação e logo depois a aleta, estabelecendo assim que a embarcação fique atracada paralela ao cais. Para a desatracação, é necessário que afastemos a polpa da embarcação do cais, fazendo a inclinação, inclinando, carregando o leme para boreste ou para bombordo, conforme o bordo pelo qual se encontra o trapiche. Por que se afasta a polpa da embarcação no cais? Porque é na polpa que se encontra o nosso propulsor, né? É a nossa peça fundamental para que a embarcação possa manter-se nas devidas trajetórias, para que ela possa governar para boreste, para bombordo, é onde está a hélice, onde se criam as correntes de sucção e descarga. Então, é o coração do barco, é a parte fundamental, é o nosso propulsor. Evitar sair com a embarcação de proa, guinando para boreste ou para bombordo, porque ao sair de proa, de vante, né, para bombordo ou para boreste, a aleta da embarcação pode tocar o trapiche e assim causar danos, tanto à embarcação quanto ao trapiche. Para sair de popa, solta-se o cabo da popa, afasta a embarcação e logo em seguida solta-se o cabo da proa. Os locais de fixação das espias, que são os cabos de amarração, os lançantes, os springs, os travesses, nas embarcações e nos trapiches, chama-se cunhos. Quando é embarcação de grande porte, e um trapiche também de grande porte, para amarração de grandes embarcações, de navios, aí chama-se cabeços, tá? Cunhos ou cabeços. Balizamento marítimo. O sistema de balizamento marítimo adotado pelo Brasil é o sistema IALA-B. O que é o sistema IALA? É um sistema internacional de sinalização marítima. O mundo foi dividido em dois: sistema de balizamento marítimo internacional A e o B, IALA-A e IALA-B. As Américas, o Japão, Coreia e Filipinas seguem o sistema de balizamento marítimo IALA-B. Existem diversos sinais, mas o que mais nos interessa é a aproximação, as boias de aproximação, né? Que são aquelas boias laterais
que fazem com que uma embarcação, quando venha do mar, ela se aproxime de um canal, se aproxime da cidade, se aproxime de uma marina. O sentido convencional de entrada e saída de qualquer canal é o de entrada. É na entrada que essas boias laterais, que são boias que ficam demarcando a passagem das embarcações, recebem seus nomes. Quando a embarcação está saindo do mar e entrando na cidade, entrando em qualquer canal, ela vai encontrar ao seu boreste a boia lateral boreste, que é de cor encarnada. E vai encontrar ao seu bombordo a boia lateral bombordo, que é de cor verde. Elas ficam com esse nome. Mesmo que a embarcação esteja saindo do canal, elas vão permanecer com esse nome. De maneira que, quando um comandante estiver saindo pelo canal, saindo da cidade, ou saindo de uma marina, ou saindo de qualquer local onde ele havia acessado, ele vai encontrar pela sua esquerda, do seu lado esquerdo, a boia lateral boreste, que é de cor encarnada, porque ela permanece com seu nome. E vai encontrar pela sua direita a boia lateral bombordo, que é de cor verde, que vai permanecer com seu nome de entrada. Um dos macetes que o pessoal da náutica costuma dizer é que o marinheiro, quando entra no porto, ele entra solteiro, ou seja, a luz da embarcação de boreste é verde, porém a boia lateral boreste de entrada é encarnada, então está descasado. Então, por isso, quando a embarcação entra no porto, dizem que o marinheiro entra solteiro, ou seja, com as luzes descasadas, e quando sai do porto, sai casado, ou seja, com as luzes casadas, com as luzes parelhas. Né? Quando está saindo do porto, a luz verde da embarcação vai casar com a luz verde, que é a boia lateral bombordo, né, do canal de acesso à cidade, à marina, a uma propriedade, seja lá qual for. Ok? Compreendido? Como fundear a sua embarcação? Vamos falar sobre o fundeio, principalmente depois de uma tempestade que aconteceu aqui em Florianópolis, que arrastou muitas embarcações para a areia da praia. Fundeio. Para se fazer um bom fundeio, é necessário se aproximar do local de fundeio, se aproar ao vento e largar a quantidade necessária de filame para realizar esse fundeio. Então vamos lá. É necessário saber a profundidade local. Por quê? Porque se o tempo estiver bom, nós vamos utilizar de filame 3 vezes a profundidade local. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma profundidade de 4 metros, eu vou ter que utilizar no mínimo 12 metros de filame se o tempo estiver bom. E se o tempo estiver ruim, eu vou utilizar entre 5 a 7 vezes a profundidade local. A quantidade total de cabo ou corrente existente a bordo para fazer o fundeio chama-se amarra. E a quantidade suficiente chama-se filame. Nós precisamos saber também o tipo de fundo, a qualidade do fundo, que chama-se tensa. Nós temos 5 tipos de tensa: lama ou lodo, areia, cascalho, pedra e coral. A melhor tensa é a lama ou o lodo. Cada ferro também existe um furo ou uma argola para se prender um cabo com uma boia. Essa boia chama-se boia de arinque, que serve para demarcar o posicionamento do ferro. Tá? Quando o fundeio dá errado e o ferro fica arrastando no fundo, nós dizemos que o ferro garrou. Garrar, muito ao contrário do que se pensa, significa que o ferro está arrastando no fundo. Quando o fundeio dá errado, a gente diz que o ferro unhou, ou seja, quando o fundeio dá certo, a gente diz que o ferro unhou, e quando o fundeio dá errado, a gente diz que o ferro está garrando. A quantidade mínima de cabo ou corrente que a Marinha determina que toda embarcação tem que ter a bordo é de 20 metros. O fundeio deve ser realizado depois dos 200 metros da linha base, da linha da praia.
Luzes e marcas. Luzes e marcas. As luzes são utilizadas durante a noite e as marcas durante o dia. Para cada tipo de embarcação e situação em que ela se encontra e atividade realizada, existe uma marca e uma luz. Tá? A configuração mais básica da iluminação de uma embarcação são luz de bordos, que é a luz verde para o boreste, que é o lado direito, e a luz vermelha, a encarnada, para o bombordo, que é o lado esquerdo. Luz de mastro, luz de alcançado. Tá? Então essa é a configuração mais básica de uma embarcação. Configuração de iluminação. Luz de bordos, luz de top, luz de alcançado. Depois nós temos luz de fundeio, no caso uma embarcação está fundeada. Nós temos luzes de reboque, nos casos uma embarcação está rebocando. Né? Nós temos aí luzes de embarcação encalhada, luzes de embarcação sem governo, luzes e marcas. Né? Luzes e marcas para embarcação com capacidade de manobra restrita devido ao seu calado. Tá? Tudo isso encontra-se em nossa apostila. Tá bom? Muito obrigado por ter permanecido conosco e assistido esse vídeo introdutório. Provavelmente a sua prática já foi agendada. Então, o nosso tempo será mais aproveitado, será otimizado para que possamos nos dedicar plenamente aos exercícios relacionados ao treinamento, tanto para a lancha quanto para a moto aquática. Vamos embarcar nessa. Muito bem, obrigado por ter permanecido aí. Agora que você já assistiu este vídeo introdutório e genérico para colocar uma embarcação na água, agora você que optou também pela a instrução da moto aquática, vem comigo que nós temos mais surpresa para você. Antes de sair com a moto aquática, é necessário que a gente utilize aqui também, faça a inspeção no tanque de armazenamento de óleo do motor. Verificar o óleo, verificar se no porão da moto aquática não existe nenhum resíduo de líquido que possa ser identificado com vazamento de óleo. Então o porão da moto aquática está bem limpinho. É importante também que o proprietário mantenha a moto aquática sempre limpa, sempre em perfeito estado de conservação, para que se acontecer alguma discrepância, alguma coisa diferente, alguma situação diferente, ele possa identificar imediatamente, né? A moto aquática devidamente lubrificada, limpa, né? Higienizada, ok? Então, uma outra situação também que nós devemos verificar é se o motor da moto aquática está devidamente fixado ao cacho da embarcação. Os motores das motos aquáticas, motores de uma forma geral, eles são fixados em 4 coxins. Esses coxins, eles absorvem a vibração do motor para não ir direto para o cacho da embarcação. Então, os 4 coxins estão entre o motor e o cacho da embarcação, recepcionando assim toda a vibração do motor. Né? Balancei aqui, ó, dei um movimento no motor e o motor está bem fixo, ótimo, perfeito. Né? Então significa que durante a tocada, durante a navegação, o motor não vai ficar vibrando, não vai estar em processo vibratório. Okay? A chave corta-corrente é tão importante quanto o colete, tá? Ela deve ficar sempre fixada ao colete. Aqui atrás na polpa nós temos aqui o bocal direcionador. Esse bocal direcionador é que daí a trajetória da embarcação. Tá? Então quando a gente aciona a moto aquática, acelera, né, 3 fenômenos acontecem aí. Né? Primeiro, nós admitimos água no interior da quilha. Né? Próximo à quilha tem uma grade onde a motobomba aspira toda essa água, né, vai para a bomba e da bomba vai acontecer um segundo fenômeno, a velocidade desse líquido. Esse líquido com velocidade vai ser descarregado por esse bocal. Tá? Então o líquido sai daqui com velocidade, ele saindo com velocidade vai dar movimento à embarcação. Tá bom? E também o terceiro fenômeno é a trajetória. Então quando a gente vai guinar, carregar o leme para boreste ou para bombordo, então é isso que acontece. Ó, carreguei o leme para boreste, carreguei o leme para bombordo e acelero,
a moto aquática vai dar devida trajetória. Carreguei o leme para boreste, esse jato d'água vai ser descarregado nesse sentido, a polpa do jet é impulsionado, né, para bombordo e a proa vai para boreste. Tá? Então, devidamente a isso. Então, durante, né, a trajetória da embarcação, toda a aceleração vai acontecer esses três fenômenos. A absorção de água pela quilha vai causar o quê? Vai proporcionar a aderência da embarcação na superfície do mar. Então tem a aderência, velocidade da água e trajetória. Tá? Não esquecendo que moto aquática não é uma moto comum terrestre como se tivesse dois rodízios, duas rodas. Então moto aquática não tem roda. O que mantém esse equipamento aqui aderido e estabilizado na superfície do mar é o que? É a admissão de água que nós proporcionamos através do quê? Através de aceleração. Quanto mais a gente acelera, mais aderido na superfície do mar, a moto aquática vai permanecer. Então, o segredo da embarcação do jet é o acelerador. Se você, condutor, comandante de moto aquática, ter um controle desse dedo indicador por ocasião da aceleração, você vai ter um bom controle também da moto aquática. A moto aquática não tem leme. A moto aquática tem apenas um bocal direcionador, tá? Que é por aqui que é descarregado o jato de água. Tá bom? Então toda curva, toda vez que você for entrar numa curva, nós formos fazer uma curva, nós vamos ter que carregar o leme ou para boreste ou para bombordo, né? Conforme aí o bordo que você escolher para fazer a curva, e no início da curva a moto aquática vai cair de giro. Caindo de giro, você vai ter que complementar a rotação do motor para manter a moto aquática aderida na superfície da água e também para proporcionar a trajetória determinada. Então, moto aquática, toda vez que vai guinar para boreste ou para bombordo, a rotação do motor cai de produção. Caindo de produção também vai diminuir o débito dessa água do mar que é absorvida pela bomba e que é descarregada pelo bocal. Então, consequentemente, a descarga também vai diminuir de pressão. Diminuindo de pressão, eu vou ter também o quê? Menos trajetória. Então, o que vai determinar a sua trajetória de maneira perfeita e de acordo com a inclinação dada no guidão é o volume de água que é descarregado pelo bocal direcionador. Quem é que proporciona esse volume de água aqui? É a aceleração. O segredo do jet é a aceleração. Aparecer um obstáculo na sua frente, tem que guinar para boreste ou para bombordo e não esquecer de acelerar. O que mantém essa moto aquática aderida na superfície do mar e também em determinada trajetória é a aceleração. Como é que se acelera? Não é vibrando o dedo e também não é impulsionando o dedo de uma vez. É de forma constante, contínua. É uma aceleração de forma contínua, suave, complementando a rotação do motor de maneira que essa moto aquática permaneça na trajetória determinada. Depois que concluir a curva, bota o guidão bem retinho, tá? Deixa o bocal direcionador reto, acelera reto que ela vai reto. Quanto mais ficar balançando aqui, ó, tentando encontrar o equilíbrio, né, com a moto aquática, pior, mais desequilibrado para permanecer. Tá? Então, não esquecendo, moto aquática não é como uma bicicleta, não é como uma moto, não é com o corpo e nem virando o guidão para um lado e para o outro que nós vamos manter a trajetória. É o que vai manter o equilíbrio e a trajetória na moto aquática, é para onde que nós vamos descarregar esse jato d'água com pressão. Tá? Tirou o dedo, ela descola da superfície da água. Entrou numa curva, tirou o dedo, ela passa reto. Tá? Então o que vai manter ela na trajetória e que vai também salvar um banhista de ser atropelado e você também de bater num trapiche, em outra embarcação, é a determinação de virar por um bordo, virar para o outro e acelerar. Não pode esquecer de acelerar a moto aquática. A utilização de colete é obrigatória, tá, para todos os ocupantes da moto aquática. Todos os coletes tem que ter a homologação da Marinha do Brasil. A homologação vem nas costas do colete pela parte de dentro. Tá? A recomendação é que a utilização do colete seja da classe 5, que é da classe esportiva. Mas na norma da autoridade marítima também é permitido o classe 2 e classe 3. A chave porta-corrente é tão importante quanto o colete salva-vidas.
colete. Se ela estiver devidamente presa ao colete, ao cair, a moto aquática vai desligar imediatamente. Aí o acesso na moto aquática tem que ser sempre feito pela polpa, tanto do passageiro quanto o do comandante. Se o seu passageiro caiu na água, não tente ajudá-lo tentando subir pelos bordos. Isso pode causar um acidente. Você, comandante, pode ser derrubado na água e a moto aquática se afastar de vocês e vai ter o perigo aí de vocês ficarem à deriva no mar e a moto aquática afastada da posição em que vocês se encontram. Então, toda a subida dos seus passageiros e do comandante tem que ser feito pela polpa. Sobe pela polpa, apoia na escada, segura aqui na alça do banco, afastamento de perna, toma um assento, chave porta-corrente ao colete, ligou a moto aquática e pode assim continuar a sua singradura. O fabricante recomenda que essa moto aquática tem que ser ligada e acelerada sempre depois de 60 centímetros de água. Por que isso? Porque ela aspira muito sólido, ela tem uma capacidade de aspiração muito intensa. Então todo sólido flutuando vai ser admitido no corpo da turbina e vai provocar o quê? Vai provocar a falta de desempenho da moto aquática. Ela entra no processo vibratório, não vai ter o desempenho conveniente, o desempenho que a gente espera, e pode acontecer o quê? Pode acontecer de ela ficar vibrando. Essa vibração pode causar o quê? A quebra dos mancais. Tá? Então, toda vez que estiver próximo de lugares onde tem muito sólido flutuando, tem que ter o cuidado para esse sólido não ser admitido no interior da turbina. Também a recomendação é que toda vez que vai se colocar essa moto aquática pela água, ela tem que ser colocada de proa para de onde vêm as ondas, tem que sair na perpendicular até a distância de 200 metros, a prioridade é toda 2 banhistas e a velocidade tem que ser inferior a 5 nós. Depois dos 200 metros, você pode pilotar, pode comandar e seguir com a sua moto aquática em qualquer velocidade. Lembre-se, a recomendação e a determinação da Marinha. A prioridade é sempre 2 banhistas dentro dos limites dos 200 metros. Tem que sair na perpendicular com velocidade inferior a 5 nós. Depois pode navegar à vontade. Tá? Para o abastecimento, o transporte do combustível, se for transportar o combustível para realizar o abastecimento na moto aquática, ele tem que ser feito em galões devidamente homologados, autorizados, para realizar esse transporte e o armazenamento do combustível. O combustível é extremamente volátil, é utilizado gasolina. Então é necessário que durante o abastecimento se faça longe de uma fonte externa de calor. Então, durante o abastecimento, não esquecer de afastar o assento da moto aquática para que seja ventilado, porque o tanque fica no interior para que haja ventilação, tá, para prevenir aí o risco de explosões. Para o transporte passageiro. O transporte passageiro só é permitido a partir de 7 anos de idade. E mesmo assim, o passageiro tem que ter a capacidade de sentar na moto aquática e pôr os pés no convés, tá? Sempre atrás do condutor. Não é permitido transportar passageiro na frente do condutor. Se tiver 2 adultos, esse mesmo passageiro tem que se colocar entre 2 adultos. Reboque. Moto aquática que pode rebocar somente a de 3 lugares. Qual é a configuração do reboque? O comandante mantém o equilíbrio da moto aquática, um segundo tripulante vai ficar atrás do comandante, de costas para o comandante, observando a pessoa que está sendo rebocada. Tá? Essa é a configuração que está determinada na norma da Autoridade Marítima, número 3. As únicas motos aquáticas que podem rebocar, moto aquática de 2 lugares que podem rebocar, somente a do bombeiro e o pessoal que faz towing. As 2 motos aquáticas de 2 lugares que podem rebocar, somente a do bombeiro e o pessoal que faz o towing. É o surf em ondas gigantes. Tá? Tanto lancha quanto moto aquática, todas as 2 modalidades estão subordinadas ao mesmo regulamento internacional para evitar aborramento no mar e a norma da Autoridade Marítima número 3, o que é para uma, é para outra também. Tanto lancha quanto jet estão subordinados à mesma legislação, com uma especificidade daquilo que nós já conversamos nesse vídeo, né? É o que vai diferenciar do jet e da lancha
são esses detalhes que nós acabamos de detalhar nesse vídeo. Ok? Vamos lá, refrigeração dos motores das motos aquáticas. Nós temos dois modelos de sistema de refrigeração, o aberto e o fechado. No sistema aberto de refrigeração, a turbina deriva uma canalização da própria água do mar que passa num bloco do motor e depois é extraído pelo próprio caixa da embarcação. Então essa água salgada que passa pelo bloco do motor resfria, né, fazendo aí uma troca, né? Esse resfriamento é feito com realização de troca de calor. Esse é o circuito aberto, né, de refrigeração de moto aquática. No circuito aberto de refrigeração da moto aquática, do motor da moto aquática, depois que a gente puxa essa moto aquática para a marina ou em casa, é necessário fazer um adoçamento. Como é que é feito o adoçamento? Aqui é a tomada do adoçamento. Eu vou pegar aqui uma mangueira. Esse aqui é o adaptador que a gente vai colocar aqui na tomada de adoçamento. Vou colocar uma mangueira de jardim. Vou ligar primeiro a moto aquática, ligo a moto aquática primeiro e depois libero a mangueira. A pressão da água tem que ser muito forte, muito boa, para proporcionar assim a limpeza do bloco do motor, retirando os cristais de sal, a água salgada, o suficiente também para poder fazer a refrigeração do motor. Nós vamos manter assim a moto aquática por 3 minutos ligada nessa condição, fazendo o flush, fazendo aí a limpeza, toda a limpeza, tá, de água salgada que esteja depositada no interior do motor da moto aquática. 3 minutos apenas. E para desfazer, eu solto a água, libero essa água, a moto aquática ainda está funcionando, eu dou uma, duas aceleradas, é o suficiente e desligo a moto aquática. Tá? Suficiente para quê? Para retirar essa umidade que fica no interior até da descarga da moto aquática. E a moto aquática, que tem um sistema de resfriamento interno fechado, é como se fosse um radiador de um carro. Então fica uma água, um depósito de uma água que é o líquido de arrefecimento. Essa água é doce e que fica refrigerando o bloco do motor. Quem refrigera essa água é uma caixa, é uma placa radiadora que fica embaixo do jet. Essa mesma água passa nessa caixa, nesse bloco, né, radiadora, essa placa radiadora, e que essa placa radiadora é resfriada pela água do mar, conforme a moto aquática vai passando na superfície do mar, né, a água do mar vai passando nessa placa radiadora e vai realizando assim a troca de calor. Então, mantendo essa água do circuito interno de resfriamento das motos aquáticas, que tem circuito fechado de resfriamento, mantendo essa água na temperatura adequada de funcionamento do motor. E essas motos aquáticas tem que ser ainda adoçada, mesmo assim, tem que fazer um adoçamento de no máximo 45 segundos, tá? Mesmo elas com sistema, com circuito fechado de refrigeração.